Olá, meus amigos, vamos continuar a leitura do livro Lisa, História da Civilização Mundial. É um livro que eu estou lendo, mas ao mesmo tempo estou refletindo. Então eu vou lendo e vou dando algumas reflexões, tá? Então a gente está passando por uma era da idade neolítica, paleolítica. E aqui o livro mostra várias ilustrações de mapas e várias culturas, vários povos. É muito interessante porque, apesar de ser um livro muito antigo, é um livro bem detalhado, falando sobre a idade neolítica, paleolítica, habitações neolíticas. Então ele vai trabalhando essa ideia aí do tempo pré-histórico, né? Do tempo antigo, né? E eu vou ler um pouquinho e vou refletir. Idade Paleolítica Superior, página 39. A raça dominante do Homo sapiens na Europa durante a Idade Paleolítica Superior, última, que então começava, foi a de Cro-Magnon, assim chamada pelo nome da pequena caverna do sudoeste da França, em que o resto do primeiro esqueleto foram achados. O homem de Cro-Magnon não era aparentado com as raças neandertaloides que suplantara, e provavelmente se originara em alguma parte fora da Europa, para onde parece ter emigrado. Acredita-se que seu lar original tenha sido a Ásia, de onde primeiro se mudara para a África antes de passar à Europa. Já o homem de Cro-Magnon, antes de alcançar a Europa, desenvolvera a sua cultura, mas é possível que tenha apoderado de uma parte da cultura dos povos que deslocou, ou de toda ela. Na sua maioria, Cro-Magnon tinha os membros retos, peito amplo e eram altos. Sua altura média, num período primitivo favorável, subia talvez a 1,70 m. Tinha cabeça comprida e crânios com a capacidade cerebral solidamente ampla, rosto largo, com maçãs proeminentes e narizes aquilíneos. Por suas brilhantes realizações culturais, podemos presumir que eram notavelmente inteligentes. Restos culturais da Idade Paleolítica Superior são muito mais variados, mais ricos que os baixos paleolíticos. Indicam a atitude mais agressiva da parte dos homens relativamente modernos, os Cro-Magnons e outros que habitavam agora a Europa e a maior parte da bacia mediterrânea. Não mais se limitava ao trabalho do homem quase que por inteiro a pedras e os ossos. De fato, embora o Homo sapiens continuasse a manufaturar instrumentos de guerra e paz, sua obra começou então a dar testemunho de pensamento e imaginação expresso em criação artísticas religiosas que se tornaram confusas e impressionantes. A cultura auriacense, ninguém sabe se a indústria auriacensis da pederneira, que a seguir parece que foi derivada da anterior cultura monsteriana, importada pelos invasores que entraram na Europa nessa ocasião. De qualquer modo, mostra ela a capacidade aprimorada e mais amplos objetivos no decurso desta etapa cultural. Lascas maiores foram usadas e aperfeiçoou-se a arte do retoque. Da maior significação para o desenvolvimento da indústria da pedra foram os novos instrumentos utilizados para gravar e esculpir. Muitos instrumentos novos foram também ideados pelos auriacenses para caça e pesca. Esses instrumentos vão em tamanho de delgado, micrólitos, aguçadamente pontudos, a grandes cabeças de lanças.
Os ossos eram usados mais do que nunca. Agora acinzelava-se marfim e chifre, processo que reclamava ferramentas incomuns afiadas. Época solutriana. O principal adiantamento técnico da época solutriana, que se seguiu a auriacense, foi a nova perícia no corte por pressão. Por esse método de lascar a pederneira, o artesão podia fabricar um instrumento muito mais delgado do que antes. O novo processo possibilitou a manufatura dos instrumentos pontudos de pederneira em forma de folhas de louro e de salgueiro, que tornaram famosas a época solutriana. Os em forma de folha de salgueiro eram dotados de uma ponta de apoio à invenção nova que aumentava a eficácia da arma. Essas pontas de apoio eram pederneiras compridas, muito estreitas, com parte de base lascada, de modo a deixar o encaixe a um pé. O pé possibilitava prender a pederneira a uma haste, de modo que a arma podia ser enfiada ou atirada, e o encaixe assegurava que, havendo a arma acertado no alvo, a ponta ficaria presa à carne da vítima. Outras espécies de pontas de pederneira, também finamente conformadas, foram feitas para brocar e furar conchas, ossos e marfim. Agulhas de ossos e marfins furadas na extremidade são encontradas mais do que nunca, assim como bastões de chifres brocados ou varas cerimoniais. Então a gente percebe uma evolução das armas, né? Desde aquela pedra bruta que os antigos homens caçadores-coletores usavam para esmagar crânio, para lutar. As pedras eram, os ossos eram usados, os crânios, fêmur, até pedaços de pedra eram usados como armas. Depois eles começaram a quebrar e achar novos tipos de pedras que eram possíveis ser bem afiadas, como sílex, pedras que poderiam pederneiras, né, pedras especiais que poderiam fazer fogo. Então, conforme essas espécies humanoides foram se espalhando pela Terra, foram descobrindo novas pedras, novos minérios, e aí isso era utilizado para caça, coleta, ferramentas de precisão, ferramentas de corte, ferramentas para esmagar. Na construção civil a gente tem uma infinidade de ferramentas usadas para parafusar, usadas para cortar, usadas para esmagar, para quebrar, para pincelar. Então nós vemos uma evolução da humanidade com essas ferramentas para utilização. A ferramenta é a extensão do corpo para desenvolver um trabalho operacional. E esses homens começaram, vamos dizer assim, homens antigos caçadores-coletores, começaram a aprimorar essas ferramentas de precisão com o tempo. Várias espécies, várias realidades diferentes, de vários locais, vários animais diferentes, repercutiu no tipo de vida que tinham. Mais para frente a gente tem o desenvolvimento do comércio, da navegação, da religião, da música, da arte. E aí, terminando aqui, vem as primeiras civilizações.